mas exatamente quando Josué vai adentrar a terra de Canaã, em que o Senhor se apresenta a ele e lhe faz promessas dessa entrada em Canaã. E dentre essas promessas, ali 3 vezes aparece a expressão, tem bom ânimo. Ou seja, mostrando que ele, como líder, a partir da morte de Moisés, ele deveria conduzir o povo, mas com ânimo. Ânimo. Só que, no versículo 7, também não vamos ler isso agora, no versículo 7, ele vai então relembrar a Josué, que esse ânimo não é apenas baseado em um pensamento positivo, mas tem de bom ânimo e não deixe de observar aquilo que foi passado a Moisés. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então ele vai dizer novamente, tem de bom ânimo e tudo que você colocar as mãos para fazer vai prosperar. E nós temos então no livro de Josué várias situações que ele enfrenta, mas ele não perde de vista essa expressão, tem de bom ânimo. E da mesma forma nós aqui, quando vamos falar hoje sobre essa bênção, nós também vamos estar lembrando disso. São momentos difíceis às vezes que passamos, mas nós não podemos perder o ânimo. O Senhor é fiel, a sua palavra é fiel, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão do Senhor Deus, Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Então nós não podemos perder de vista esse Deus Todo-Poderoso, ok? Rapidamente, antes de entrar propriamente, eu quero ler ainda o Salmo 109, o verso 17, que ali então ele vai falar sobre a maldição e a bênção. E tem um detalhe bem interessante que nós não falamos aqui e eu gostaria de lembrar. São detalhes da palavra. Salmo 109, verso 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Então lembrado também de Provérbios 26, 2. A maldição sem causa não virá. E aqui nós temos que amou a maldição, ela o apanhe, e não desejou a bênção. Ou seja, a bênção ela precisa ser almejada, desejada. Eu quero isto. Nós queremos isso para a nossa vida. Então, desde o primeiro encontro nosso até o último, nós vamos estar falando sobre isso. Mas todo o nosso estudo está baseado, então, em Deuteronômio, tanto o capítulo 27 quanto o 28. Hoje nós vamos, então, ler apenas o 27:9 de Deuteronômio, para relembrar que ali está dito assim, escuta e ouve, tá? E é interessante que tem uma expressão ali, hoje, tá? Vamos verificar lá, Deuteronômio 27, o verso 9. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: escuta e ouve, ó Israel. Nesse dia vieste a ser por povo ao Senhor teu Deus. Neste dia, vocês sabem que saiu do Egito, não apenas o povo de Israel. A Bíblia fala que saiu um populacho. Essa expressão populacho saíram algumas pessoas juntamente com o povo de Israel. E depois, durante a questão da instituição da Páscoa, a circuncisão, e eles se tornam participantes desse povo.
Aqui, neste dia, ele está dizendo, vocês se tornam um povo. E aqui ele fala então, escuta e ouve. E nós já falamos sobre tanto o Monte Ebal, onde são ditas as maldições, e no Monte Gerizim, que são ditas as bênçãos. Sendo que 14 versículos são de bênção e 54 são de maldições. Então é um número bem mais expressivo, mas ninguém precisa ficar com essas 54 maldições, basta ficar apenas com as 14 bênçãos, que são muito mais interessantes. Para isto que começa então o nosso estudo de hoje, né? Então nós vamos para o capítulo 28 e nós vamos ler então dos versos 1 ao verso 14. Durante essa leitura, eu vou pedir que você esteja extremamente atento à leitura, porque depois nós vamos tirar alguns detalhes de toda essa relação, tá bom? 28, do 1 ao 14. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará aos teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto de teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Muito bem. Observaram a primeira leitura, assim, a gente não consegue fazer toda a observação de vários detalhes, né, que tem no texto, mas vale a pena explorar tudo o que está nesses versos. Alguém deve estar perguntando, pastor, não vai orar hoje? Não, gente, hoje eu não vou orar, porque já oraram tanto por mim hoje. Eu gostei da oração do Cláudio, quando ele diz do pastor, como uma torneira aberta, como canal de bênção. É porque é a palavra que flui, né? Então eu estou me sentindo aqui super poderoso, né? Não por minha capacidade, mas porque o Senhor é Deus e a sua palavra é que é viva e eficaz. Eu estou com a versão revista e corrigida. Nessa minha versão, quem estiver com essa versão, quem observou quantas vezes tem a palavra quando? Tem gente procurando desesperar. Quantas vezes, porque tem assim, quando que a bênção chega? O
quando que acontece? O primeiro quando está no verso 2, na versão revista e corrigida. Será que se ouvirdes, eu estou lendo do 1 agora, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O 27:9 que nós lemos diz assim: escuta e ouve. Porque tem gente que escuta, mas não ouve. Algum marido lembra de alguma coisa, alguma cena dessa? Não? Não? Então deixa eu adiantar já para os maridos, para os homens, né? Você é a porta de entrada da bênção ou da maldição da sua casa. Pesou, né? Pesou. Pesou. Quando a Bíblia, ela fala sobre Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do varão e o varão o cabeça da mulher. Ele está falando dessa hierarquia, ele está falando desses homens que, quando solteiros, estão debaixo da proteção do pai e da mãe. Quando se tornam, eu quero casar, eu quero ter uma esposa, eu quero ter uma casa, eu quero ter filhos, você acaba assumindo aí um papel extremamente sério e importante também. E a partir do momento em que eu, homem, você, homem, tomamos uma postura de não apenas escutar, mas ouvir. Por exemplo, sua esposa fala com você, você não dá de ombro na frente dela, mas agora, quando Deus fala com você, se você der de ombro, como é dito lá em Oséias, Amós, desculpem, Amós. Deram de ombro a minha palavra, por isso que Deus também não está atento ou fazendo ou operando. Ou seja, quando o homem der de ombro a palavra de Deus, as consequências são devastadoras. Então isso aqui é uma coisa extremamente importante que nós estamos vendo agora. Escuta e ouve. Para tudo o que tem para fazer. O homem não consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Ele consegue fazer uma coisa só. Mulher consegue, homem não. Homem é só aquilo. Então você para. E aí Deus está dizendo, a bênção virá sobre ti e te alcançará quando? Quando você parar de ouvir tantas coisas, tantas informações, e você focar em ouvir a palavra de Deus. Isso foi dito a Josué, e que Josué, através da leitura de Josué, Davi escreve no seu primeiro livro, que está no Salmo 1, quando ele diz, feliz é o homem, ali fala varão, bem-aventurado o varão, que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.
Então, a consequência desse homem ouvir, dar crédito, parar para ouvir o que Deus tem, isso vai trazer a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. A segunda palavra que vem falar sobre quando está no versículo 9. Nós vamos lá agora para o verso 9. O Senhor te confirmará para si, povo santo, como te tem jurado. Quando? Então, primeiro vem o ouvir. Depois, no verso 9, aparece o guardar os mandamentos e depois andares nos meus caminhos. Então não está apenas no fato de eu entre escutar e ouvir. Não, eu vou ouvir e a partir de eu estar ouvindo eu vou guardar. E uma vez que eu estou na observância dessa palavra, o que ele vai fazer? Porque lá no Salmo é descrito da seguinte maneira: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Depois no Salmo 119 vai dizer assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, se o homem está ouvindo a palavra de Deus, está guardando esta palavra, quem é que vai trazer luz para o seu caminho? O Senhor, através da sua palavra. E isso é muito importante, porque lá em Colossenses ele vai dizer o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O homem ele vai andar quando Deus trouxer paz ao seu coração. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo. Normalmente ele pede opinião para a esposa e às vezes prevalece a opinião da esposa e ele nem considera diante de Deus. Às vezes erra bastante. Por isso, ele precisa primeiramente se colocar diante de Deus e ouvir o que Deus tem a falar, até gerar paz no seu coração. Muito bem, no terceiro quando está no verso 13. Vamos ler o 13 novamente. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Muito bem. E aqui vem esse terceiro então. Quando obedeceres aos seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, digo, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Então esses três quando, vale a pena nós considerarmos com muito mais atenção. Partindo daquele princípio que nós vimos no domingo passado, que não precisam ir lá, quem esteve aqui, Romanos 11, 22, quando diz assim: considere a bondade e a severidade de Deus. Essa questão da bondade de Deus está aqui, está dado o recado, e aí cabe a nós nos curvarmos, gastar tempo, investir tempo em ler, meditar de dia, de noite, para que o Senhor nos dê luz na nossa caminhada. Amém? Só isso? Não, agora que começa, gente. Vamos lá então agora para Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe
pois a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longadura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Oh, que coisa maravilhosa. Gente, eu sei que para alguns isso aqui é uma leitura já que conhece, já viu, já estudou, já voltou, já pesquisou. Para outros não. Então vamos verificar o seguinte: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Então Deus está colocando isso para nós. Eu tenho proposto a vocês a vida e a morte. Tenho proposto a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ele induz, orienta. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, os teus filhos, a tua geração. Primeiro, amando, depois, dando ouvidos, depois, achegando-te a Ele. Olha essa sequência desse verso, gente. Primeiramente, amando ao Senhor. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Os mandamentos, quando nós amamos o Senhor, ele se torna leve. Mas isso é assunto para domingo que vem, tá? Já já nós vamos ter aí uma diferença, e o objetivo maior do estudo de hoje, na verdade, é perceber essa diferença. A princípio, apenas vamos ficar com isso: amando ao Senhor, dando ouvidos à sua voz, achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Lembra daquela pombinha que eu falei que está lá no meu quintal só porque a Viviane deixou? Estão lembrados da pombinha? Tem gente que ficou escandalizado de eu jogar ovo fora, até o filhote fora, porque aquilo dá piolho e tudo mais. Mas o fato é que a pombinha já descascou o ovinho e agora ela está com os filhotes grandes. E um detalhe: os filhotes não aguentam mais a mãe. Mas a mãe insiste em ficar em cima daqueles filhotes. Tem mãe assim, né? Os filhos querem voar, mas a mãe não deixa. Se possível, corta as asas. Não sai daqui por nada nesse mundo. E a pombinha está lá nessa luta agora muito grande, né? Os filhotes não aguentam mais. Só que o que os filhotes não lembram é que quando fez aquele frio terrível na quinta-feira passada, ela passou a noite em cima dos ovos. Os filhotes não lembram que quando estava chovendo, ela estava em cima dos ovos e virava os ovos para lá e para cá, para lá, para cá. Quando deu aquele sol terrível depois da geada, ela estava lá em cima dos ovos. E depois, quando descascou os ovos, isso eu presenciei. Gente, eu queria jogar fora, mas valeu a pena assistir toda a cena. Ela pegou o ovo, a casquinha, levou fora do ninho para não ficar ali atrapalhando. E agora, os filhotes não querem mais ela. Quando eu vejo aqui essa palavra, olha aqui: amando ao Senhor, o Senhor, tudo aquilo que Ele fala não é para Ele. É para o nosso próprio bem. Não apenas a vida, mas Ele quer o quê? A bênção. Eu estou falando isso aqui, filho, não é para prejudicar você, não é para destruir você, não é para acabar com a sua vida. Eu quero que você seja próspero, que você vá bem, que até a longura dos seus dias vão além. Eu quero bênção para a sua vida. Quando a gente vê dessa forma, né, se torna mais agradável, mais leve. Então, lembre-se disso,
porque nós vamos já sair daqui. Versículo 20: amando ao Senhor, dando ouvidos à sua voz, achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. É tanta correria, tantas coisas para fazer, que a pessoa às vezes não tem chance, e às vezes ao parar para estar na presença dele, parece que eu estou perdendo tempo, quando na verdade não é assim. O estar na presença dele, nós estamos ganhando força, ganhando intimidade para atravessar aí esse oceano que o Senhor Jesus Cristo deixa muito claro, né? Estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Tá bom? Então nós vamos agora para Provérbios 10, 22. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos ainda, tá? Eu acho que nós vamos conseguir vencer dentro de um tempo bacana. Acho que Provérbios 10, 22. Tem muita folha ainda, né? Mexendo para lá e para cá, para lá e para cá. O Leandro já achou, viu, gente? Ele está aqui conosco. Aproveita hoje, dá um abraço nele, porque domingo que vem ele está na Velopark. Não vai estar? Eu já estava indo com você. Arrancadão. Vamos lá então, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Eu não vou pedir para levantar a mão, tá? Quem quer ficar rico? Não levanta a mão porque eu não quero ver. Alguém já disse o seguinte, que dinheiro não traz felicidade, mas olha, tudo bem, pode falar quantas vezes você quiser, mas é tão próximo, próximo dessa tal felicidade que parece que não tem como você fazer uma divisão ali dessas coisas, né? O fato é que a bênção do Senhor, ela enriquece, ela faz isso. Mas quando você está debaixo desse ouvir, desse guardar, desse momento de estar na presença do Senhor, sem aquela coisa de passar por cima ou querer enriquecer às próprias custas, pisando em cima das pessoas, fazendo do seu jeito, isso sim é terrível. Roubando, mudando a cerca, né, fazendo falcatruas. Quem lembra aqui da época do Banco do Brasil que deu Proagro? Alguém lembra disso, dessa fase? Quantos fazendeiros enriqueceram porque deu Proagro? Ou seja, dá um jeito de manipular ali o fiscal e ganha na colheita e ganha ainda daquilo que conseguiram retirar. E depois sofrem, né? Tem lá as suas consequências. Mas quando é via celestial, quando vem a bênção do Senhor, não acrescenta, né? É uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa, tá? Um outro texto, esse aqui vai arrepiar todo mundo aqui. Eu nunca vi coisa tão pesada na Bíblia igual o dízimo, né? Mas eu vou ter que ler lá, gente. Malaquias 3:10, tem gente que sabe, eu não concordo com isso, se você quiser concordar, não concordar, é problema seu, eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca escrevi Bíblia, né? Vamos lá, Malaquias 3, o verso 10, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Já fiz estudo sobre isso, a ênfase não é isso hoje, apenas trazendo esse canal de bênção. Deus quer abrir as janelas dos céus para abençoar o homem.
É a segunda vez que aparece janela dos céus na Bíblia. A primeira vez é quando veio o dilúvio. Pergunto para a igreja, teve muita água? Misericórdia. Muita água. Aí aqui o texto vem dizendo o seguinte, quando você... Gente, deixa eu falar aqui uma coisa para não deixar ninguém constrangido. É onde você participa, onde você ouve, onde você tem o seu local, onde você aprende a palavra, tá? Quando fala trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é nessa casa onde você é enriquecido com a palavra. Tem gente aqui que vem aqui, tem gente que vai em outra denominação, mas onde você for, não deixe de, eu vou até falar isso, usar esse mecanismo, porque é uma forma de Deus te abençoar, abrindo as janelas dos céus. De que forma? Quando você traz ou leva ou entrega os dízimos à casa do tesouro, tá? Deus usa esse mecanismo. Conheço muitos e muitos que são abençoados e aqui não tem nada a ver. Aliás, já vou passar essa informação porque o objetivo do estudo de hoje é trazer o seguinte: a bênção aqui no Velho Testamento não tem nada a ver com salvação. Estou falando de modos de vida. Estou falando de como você passar esse período de existência nesse planeta chamado Terra. Deus quer abençoar a sua vida e a sua família. Ele usa esses mecanismos. Nós não estamos falando de salvação. Estamos falando do nosso dia a dia. Tá? Domingo que vem que nós vamos abordar um pouco a respeito disso. Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 6, que ali vai falar sobre a maldição, e os versículos 7, 8, 9 e 10, que vai então abordar a questão da bênção. Jeremias 17, versos 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então vamos lá. Primeira coisa é que, maldito o homem que confia no homem, no sistema, no governo, nas mudanças. Sabe quem vai ser o presidente do Brasil esse ano? Vou adiantar para vocês. Aquele que está no coração de Deus. E se for para arrochar a nossa nação, isso ele vai fazer. E se alguém ousar dizer, com esse nem Deus pode, afunda. Deus vai colocar essa pessoa lá. Agora, eu e você, preste atenção, maldito o homem que confia no homem. Vai melhorar, não vai melhorar coisa nenhuma, tá? Credo, mas que igreja que eu resolvi ir hoje, domingo de manhã, né? Mas a iniquidade vai se multiplicar, é isso que está na Bíblia, tá? Basta cada dia o seu próprio mal, o mal virá pela frente, tá? As reportagens têm assustado, nós ficamos abismados, mas olha só o versículo 6, aliás o 5 ainda, e faz da carne o seu braço, né?
Ou seja, ele tira lá do homem, mas ele dele mesmo, a força é ele. Aparta o seu coração do Senhor, ou seja, tira completamente o Senhor da sua vida, da sua existência. Esquece da palavra, não ora mais, não busca o Senhor, enfim. Deixa tudo isso e confia naquele que foi eleito. Confia nele mesmo, no seu braço, na sua força. Essa força vai ficar cada dia mais fraquinha, tá? É horrível eu jogar bola com essa molecada de 18 anos. Né? Eles passam no meio da perna da gente, sai lá na frente, pega a bola e faz gol. E a gente fica feito besta assistindo, porque não consegue mais, não tem mais a força que tinha quando era novo. Versículo 6, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Gente, é a coisa mais clara. A pessoa que está centrada no homem e em si mesmo, ele está recebendo, ele tem saúde, ele está fazendo, mas ele sempre quer mais, ele nunca reconhece o bem. Mesmo o Senhor dando a ele não reconhece. Tudo está mal, tudo está mal. Tudo está mal, tudo está mal. Porém, o texto continua dizendo, antes morará nos lugares secos do deserto, terra salgada e inabitável. Ou seja, ninguém consegue ficar perto desse indivíduo. Mas, aleluia, Deus seja louvado, tem os versos 7, 8, 9 e 10. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e, no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém. São exemplos tão claros, né, para nós. Eu fui pescar no Mato Grosso, aquele pasto seco, aquelas árvores secas. O único que estava lindo, lindo, lindo era o ipê roxo, ipê amarelo. Mas na beira do rio Taquaruçu, as árvores estavam lindas, as folhas estavam verdes, porque as suas raízes entre as pedras iam até o riacho e tinha água. Aqui o texto diz assim, ó, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Josué tem bom ânimo, sabe por quê, Josué? Sou eu que te sustento, sou eu que te protejo, sou eu que te guardo diante de toda e qualquer situação. Quando a fonte está lá nele, no Senhor, nós vamos romper toda e qualquer situação, até o momento em que passaremos da morte para a vida. Ainda, o versículo diz será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Constantemente está dando fruto. O Senhor está suprindo, mesmo nos momentos mais difíceis. Muito bem, nós vamos voltar lá para Deuteronômio rapidinho, capítulo 28. Deuteronômio 28, apenas o verso 1. Nós vamos acompanhando aqui várias coisas importantíssimas. 28, 1 diz assim: te exaltará. 22, 3, bendito na cidade e lá em São Salvador, é o sítio do Valdinei. Versículo 28, 4, bendito o fruto do teu ventre, da terra, dos animais, das vacas e das ovelhas.
28:5, bendito o teu cesto. 28:6, bendito ao entrar e ao sair. Versículo 28:8, bendito ou bênção no celeiro e tudo o que você colocar à sua mão. Seja você um profissional na área da medicina, na advocacia, ou na fazenda, ou em qualquer área do comércio, colocou a sua mão, a bênção do Senhor estende sobre você, quando você está andando, observando, guardando a lei do Senhor. 28:8, onde você for, você será abençoado. Saiu de Cascavel, foi para outra nação, saiu daqui, foi para uma outra cidade, mudou o sítio, onde você for, você vai ser abençoado. E um dia eu fiz aquele negócio do Banco do Brasil, acho que alguns bancos são diferentes, um tal de PIC, alguém já fez esse negócio? Então, eu fiz isso lá atrás, não faço mais isso, mas eu fiz lá atrás. De repente recebo uma cartinha do Banco do Brasil, você foi premiado. Olha que chique, né? Que coisa boa. O valor abri com uma certa alegria, achando que era um valor assim bem grande, né? Mas era 400 e poucos reais, mas ajudou na época, né? Mas eu não ficava toda semana vendo os números lá, que ia sair, esses números vão sair. Não. O próprio banco avisou. Ou seja, Deus, você não se preocupa com a bênção. Tem gente correndo atrás da bênção, mas a palavra de Deus diz que a bênção te alcançará onde você for, uma vez que você der ouvido, guardar e colocar isso na prática. Você pode ficar sossegado. Para onde você for, a bênção vai alcançar a sua casa. Tá bom? Não é o fim ainda, porque agora vem o Novo Testamento. Tá? Agora você vai ver que coisa maravilhosa. Muito bem. Lucas capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, 16. Vocês vão lembrar disso aqui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Aqui eu começo a introduzir o objetivo do nosso estudo falando a respeito de bênção. Você pode ser abençoado, você pode ser enriquecido, você pode olhar esse Velho Testamento, colocar em prática tudo aquilo que está no Velho Testamento, e você vai ser um homem que os teus celeiros não vão vencer. Você vai ter que construir maiores. Só que isso não significa salvação. Salvação é outro assunto. Salvação é outra metodologia. Salvação é algo que você não conquista. É dádiva, é presente, é graça, é misericórdia do Senhor. Por isso que nós estamos vendo esse período que nós estamos vivendo aqui nessa vida. Deus está propondo para nós bênção. Você viver uma vida equilibrada, saudável. Depois nós vamos ver que dentro dessa bênção tem uma bênção maior, que é exatamente a obra, que é a circuncisão, não feita por mãos humanas, mas a circuncisão do coração. Essa é a bênção maior. Mas isso é para domingo que vem. Olha aqui, ele tinha tudo, aqui estava abarrotado de coisa, o outro estava de olho gordo nele: Senhor Jesus, faz com que ele divide comigo. Não é por aí. A alma dele não tem descanso. Então, você pode ter uma vida bem estruturada financeiramente, mas salvação é uma questão que vem do Senhor. Tá bom? Um outro texto do Novo Testamento ainda, vale a pena, capítulo 18 de Lucas também, os versos 10, 11, 12, 13 e 14, Lucas 18.
10 a 14. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O primeiro estava nos mandamentos, observando, guardando, jejuando, orando, dando dízimo, tudo isso perfeitamente, provavelmente pela Escritura, pela promessa da palavra, uma vida extremamente segura financeiramente. Porém, justificação é outra coisa. A bênção da regeneração é outra coisa. É algo que vem do Senhor. E aqui uma coisa que lhe faltava era a questão de reconhecer. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E esse outro publicano, depois nós vamos ver isso domingo que vem, que no capítulo 30 de Deuteronômio vai falar exatamente isso. Aqueles que viveram debaixo de maldição muito tempo, mas chega um dia que há arrependimento, e a maldição a partir de agora passa a ser bênção. Mas isso, se Deus quiser, nós vamos fazer domingo que vem. Um outro texto que está aqui mesmo em Lucas capítulo 18. Tem um jovem rico aqui nessa passagem, e agora você vai entender por que esse jovem era rico. Do verso 18, nós vamos até o 23. E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda que te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Por que ele era muito rico? Ele disse assim: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Mandamentos, a tua palavra, eu tenho observado. Consequentemente, eu vou ser uma pessoa próspera em todos os sentidos. Financeiro, com os filhos, com a amassadeira, com os animais, com a terra. Porém, isso eu estou usufruindo, mas eu preciso de algo mais. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Bom, a partir daqui não é mais o que fazer. A partir daqui entra a graça de Deus. Nunca se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Aí é uma outra situação. Agora, eu vou deixar aqui um pouquinho, todo mundo aqui com água na boca. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, que exatamente eu não perderia domingo que vem. Nem a ceia, nem o momento de louvor e adoração. Aqueles meninos que vêm aqui, se Deus quiser, são eles, a nova banda que vai estar também ministrando louvor. E nós vamos ter aqui o gosto de ter as duas coisas. A bênção atingindo a nossa casa, e além da bênção financeira, com os filhos, com a estrutura familiar, é a bênção da circuncisão do coração feita pelo Cordeiro, Cristo Jesus. Deuteronômio 30, verso 6.
E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Gente, grave esse texto. Eu vou dar aqui uma orientação. Apesar de essa semana nós estarmos lendo, né, o Salmo 32, que é riquíssimo, e também estarmos terminando todo o Salmo, mas leia o capítulo 30 de Deuteronômio, leia, estude, preste atenção, grave várias coisas, porque aqui vai entrar exatamente a questão da regeneração, da conversão. Versículo 6 então, repetindo: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua semente, para não estar interessado apenas na bênção do Senhor, mas estar interessado no Senhor. Vamos buscar bênção na igreja, irmão? Que isso? É a bênção que nos alcançará. Eu vou buscar ao Senhor, aquele que é mais sublime do que os céus, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele cordeiro que está sentado no trono, aquele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Eu vou porque eu amo, porque eu adoro, porque é ele que me interessa. As bênçãos são coisas que ele nos proporciona gratuitamente. Olha, não conheço um Deus além desse nosso Deus, que tem paciência, que nos ensina, que nos orienta. Então, vamos estar atentos a isto, tá? Versículo 6: para amares ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Porque a vida sem Deus, mesmo com todas as bênçãos, é uma desgraça. Mas quando há circuncisão do coração, quando chegar a bênção financeira, bênção familiar, bênção nas coisas, você vai se alegrar sim, mas você vai viver para a glória do Senhor. Amém?